Muito bem. Está aqui a menina, depois está aí a minha irmã. Pediu palavra? Vi mal. Família é um conjunto de pessoas que vivem juntos e têm laços de sangue. Muito obrigado. É a contribuição da irmã. Aqui a irmã, se faz favor. Família é o núcleo fundamental da sociedade. Núcleo fundamental da sociedade, sim? Na minha percepção, família é o conjunto de pessoas ligadas por um laço, tanto sanguíneo quanto afetivo, porque nem todo mundo que é família necessariamente deve ser do mesmo sangue ou ser adotiva. Ok, obrigado. São contribuições que foram dadas em função disso, e eu vi aí um conceito de família enquanto núcleo fundamental da sociedade. De facto, tem-se dito que a família é o núcleo base da sociedade. O que é, afinal, uma família e que funções ela cumpre? Normalmente estamos a falar de família quando se trata de um conjunto de pessoas formado por pai, mãe e filhos, não é? Aí há laços de sangue entre o pai, a mãe e os filhos, mas entre o pai e a mãe há um outro tipo de laço, não são consanguíneos, é um laço por aliança ou por outra formalidade qualquer, por exemplo, no direito consuetudinário. Bem, mas quando estamos a falar de uma família formada por pai, mãe e filho, estamos a falar apenas de uma família nuclear. Como sabemos, existem também outros tipos de famílias e principalmente na nossa realidade negro-africana, banto, enfim, onde existem as chamadas famílias extensas ou alargadas, onde para além do pai, mãe e filhos cabem outros parentes e, em alguns casos, até os vizinhos, não é? Eu, por exemplo, tenho como as minhas vizinhas no meio em que cresci, no meu mato, lá no Dondo, eu não tratava as vizinhas como vizinhas, mas sim como tias, porque as irmãs da mãe são mais pequenas ou grandes, depende se são mais velhas ou mais novas que a mãe, e os irmãos do pai são papá grande ou papá pequeno, portanto tias são mesmo os vizinhos. Adotando a definição do antropólogo belga Claude Lévi-Strauss, a família como grupo social apresenta pelo menos 3 características comuns. A primeira característica é que a família tem origem no casamento. Para haver família tem de haver geralmente um casamento. Não estou a falar apenas do casamento de acordo com o direito civil, que é feito numa conservatória, mas até a união de facto estou aqui a considerar como uma forma de casamento. Portanto, para haver família, tem de haver casamento. A segunda característica, os seus elementos. As famílias são normalmente compostas por marido, esposa, os filhos nascidos dessa união e, como disse aí uma das nossas jovens, eventualmente outros parentes aglutinados nesse grupo. Portanto, há elementos que integram as famílias através de laços de afinidade, ou por adoção, ou outro tipo ainda de laços. Às vezes até os vizinhos, até em alguns casos, até o cão do vizinho também é membro da nossa família. Terceira característica tem a ver já com um conjunto de obrigações. Portanto, primeira característica, a origem é através do casamento. Segunda característica, os membros que a compõem. E a terceira característica é um conjunto de direitos e obrigações. Portanto, esses membros que são unidos por laços de aliança, de sangue, legais ou religiosa, têm obrigações de natureza econômica, eu vou falar um bocado mais disso daqui a pouco, social, cultural, ideológica, e possui uma rede bem definida, quer pelas leis, quer pelos costumes, até de direitos e obrigações sexuais,
um conjunto de sentimentos psicológicos, como o amor, a afeição, o respeito, a sujeição aos outros, incluindo os que decorrem de constrangimentos sociais e ou culturais. Então, a partir dessa terceira característica proposta por Claude Lévi-Strauss, sociologicamente, eu sintetizo, podem surgir outras, mas eu normalmente costumo sintetizar 5 funções fundamentais da família. Primeira função, função biológica ou reprodutora. Primeira função, biológica ou reprodutora. As famílias unem-se para gerar filhos, para garantir a continuidade da espécie humana. E aqui nos tempos de hoje, na função biológica ou reprodutora, acha-se também a função da satisfação do prazer sexual, que no passado não era bem assim, não é? Essa função biológica ou reprodutora, as pessoas se unem para gerar filhos. Em algumas outras geografias no Ocidente, em particular, eu estive um ano na cidade do Porto, em formação, ainda recentemente, e tive colegas de turma, brasileiros e portugueses, casados há 6, 7, 8 anos, não têm filhos e não estão preocupados. E eu perguntava, Amanda, mas tu estás casada há 6 anos, vives com o marido, não tem filho? Não, agora ainda não é o momento, porque ainda estamos aqui a fazer essa formação, depois os recursos, mas por enquanto temos um cachorro lá em casa. Bem, isto aqui é conversa deles, dos ocidentais. Aqui, quando a menina se casa, 6 meses depois, os mais velhos começam a reparar nas características físicas da menina, se está a ficar mais clara, se está cuspindo na lata de gasosa, é ou não é? E quando isso não acontece, pode gerar até uma crise no seio da família. Portanto, aqui não há conversa, casar é para ter filhos. Segunda função da família, as meninas estão a rir, é isso que vos espera. Segunda função da família, a função econômica ou assistencial. A família é uma unidade de produção, no passado muito mais, hoje as pessoas saem para trabalhar fora, mas têm de trabalhar, e uma unidade de consumo. Você que quer formar família, tem que trabalhar para ganhar dinheiro, para sustentar os membros da tua família. Isso aqui é indiscutível. E eu costumo falar às vezes com os jovens às vezes me levam a mal, principalmente com os rapazes. Se você não trabalha ou não tem qualquer fonte de rendimento, não casa, não arranja mulher. Se quer arranjar mulher, tem que ter peito. Não arranja mulher para ser mais o teu pai de sustentar. Você é filho, tem de ser, se quer ser pai, tem de ter alguma autonomia. Não estamos a dizer que os pais não podem dar as primeiras coisas, não podem ajudar, mas você não vai viver eternamente na dependência. Terceira função da família, proponho-vos a função socializadora ou educadora. Quem gera a sua prole tem de dar educação, tem que pôr na escola, tem que mostrar caminhos. O ser humano nasce com um código genético, com uma pauta biológica, mas ele nasce culturalmente em branco. Quem começa a mostrar os seus caminhos, os primeiros caminhos ao ser humano, de como ser membro da sociedade, é a família. Não crie a tua prole a contar que vai ser o Estado, que vão ser os teus avós, que vão ser os vizinhos que os vão criar ou educar. A responsabilidade é primeiramente da família. Já falei de 3 funções, né? Quais são? Biológico, reprodutor, econômico, assistencial, socializadora ou educadora. Uma quarta função é a função afetiva.
afetivo, que hoje está muito difícil. E é, se calhar, uma das razões do tema também de hoje, com a pressão social, com a distância social. As famílias existem para amarem-se uns aos outros. O pai ama a mãe ama o pai, os pais amam os filhos amam os pais. O lar tem de ser um ninho de amor, de afeto. Uma família onde as pessoas que dela fazem parte não se amam, não faz sentido. Não faz sentido. E ainda bem que foram desafiados pelo pastor Quilendo a virem aqui, porque esse é um dos caminhos para reforçar a proximidade entre as famílias, virem juntos à igreja. Depois vou falar de outros sítios onde podem ir juntos. Por último, a quinta função é a função social. A família tem ouvi aí que é o núcleo base da sociedade. A família tem a obrigação de dar um estatuto social a cada um dos seus membros. Por exemplo, ser da família Castro Maria é, de alguma forma, ser diferente da família Quilende. Temos algumas semelhanças, obviamente, somos ambos seres humanos. Os membros dessa família Quilende gostam de estudar, os membros da família Castro Maria também gostam de estudar, mas haverá sempre distinções próprias da natureza específica daquelas pessoas daquela família. E eu, às vezes, gabo-me pelo facto de ser um Castro Maria, porque isso me dá algum estatuto social. Portanto, a família também tem esse estatuto social, e é bom que as famílias façam tudo para terem um bom nome, para terem uma boa imagem, para terem uma boa reputação na sociedade. No passado, mais do que agora, por exemplo, um rapaz ou uma rapariga que se apaixonassem, os pais tinham de conferir qual é o estatuto da família em que haviam se envolver doravante. Nos nossos meios rurais, comunidades pequenas, conferia-se se a família era boa na caça, na pesca, na lavra. Chegava-se até ao ponto, em muitos casos, de se querer saber se essa não é uma família de feiticeiros. Hoje, às vezes, num clique do telefone, manda-se um emoji e tudo, já estão apaixonados. Pronto, são novos tempos, né? São outros tempos, não é, jovens? São outros tempos, né? Mas cuidado, os riscos estão aí. Agora, famílias nas centralidades. Por que essa preocupação? Afinal, o que é que as centralidades têm de diferente, têm de especial? O que é que são as centralidades? De um tempo a essa parte, dentro da política habitacional do nosso Estado, o governo angolano decidiu edificar algumas centralidades um pouco por todo o país, em quase todas as províncias de Angola, sendo que agora a província de Luanda, uma vez que Icolibengo já não faz parte, com a saída de Icolibengo acho que saíram 4 centralidades, Zango 0, Vida Pacífica, Zango 8000, saiu também Sequel e saiu quilômetro 44. Mas temos o Quilamba, né? Luanda tem o Quilamba. E que para mim creio que é a centralidade maior e também com uma importância simbólica muito relevante, e acho que foi também a primeira a ser habitada. Uma centralidade é um grande empreendimento urbano planificado que integra moradias a preços acessíveis. Inclusive, o governo estabeleceu uma modalidade de pagamento chamada renda resolúvel, que permite que funcionários públicos consigam, por exemplo, e outros profissionais, adquirir casas, porque com os salários que temos em Angola, ninguém conseguiria pagar um apartamento de uma só vez. Sim ou não?
Pois, esse é um dos objetivos da edificação das centralidades. Infraestrutura básica como água, energia e saneamento, e é uma das diferenças e vantagens de viver nas centralidades. E é por isso que há pessoas que até deixaram vivendas no Hoje Ainda, casas grandes que tinham edificado no Camama, no Golfo 2, no Calemba 2, inclusive casas com quintais espaçosos, e vieram ficar nos apartamentos no Quilamba. Há casos desses, é ou não é? É ou não é? Por quê? Exatamente por causa daquilo que nós chamamos urbanização, por um lado, que é o crescimento urbano, mas urbanismo, por outro lado, que é o modo de vida no meio urbano, que é uma certa organização, uma certa estrutura que dá uma outra qualidade de vida. Equipamentos públicos essenciais, como escolas, as escolas no Quilamba, eu próprio beneficiário desse fator. Eu sou docente aqui no Quilamba, não é? Estou no ICED, o Quilamba parece que tem 5 instituições do ensino superior, só falando das públicas. Tem a Escola Superior de Hotelaria e Turismo, tem a Escola Superior de Artes, tem o Instituto Superior de Educação Física, tem o Instituto Superior de Ciências da Educação. Portanto, acho que estou me esquecendo, mas são mesmo 5. São 5 instituições do ensino superior. Já me referi à hotelaria e turismo. Nem tem como esquecer. Hospitais. Bem, parece que isso aqui falta, né? Áreas de lazer, postos de polícia, temos isso no Quilamba. O principal objetivo é combater o déficit habitacional. Havia mesmo carências de casa. Muitos jovens casados encontraram casa própria pela primeira vez na centralidade do Quilamba. E também descentralizar os grandes centros urbanos. Embora isso, de alguma forma, bem, do ponto de vista da infraestrutura básica e do ponto de vista da descentralização do centro urbano principal, muito ainda há que se fazer. Por exemplo, vocês podem constatar que no período da manhã, na hora da saída para o serviço, o número de carros que sai do Quilamba é muito superior ao número de carros que entram. Sim ou não? E de igual modo, no período da tarde, o número de carros que entra é muito grande em relação ao número de carros que saem. No passado foi pior, melhorou um bocado com a instalação dessas instituições de ensino, com polícias e outras coisas, supermercados, igrejas, mas o Quilamba ainda continua a ser, o grosso das nossas centralidades, essencialmente centros de habitação. Ainda precisavam. Por isso é que eu, desde o começo, e essa minha opinião é pública, resisti a chamar o Quilamba de cidade. Uma cidade tem de ter vida própria, existência própria. Pelo número de habitantes, de edifícios, Quilamba podia ser uma cidade, mas falta muita coisa ainda para ser cidade. Mas vamos aceitar o termo centralidade, sim. E independentemente das críticas que eu possa ter em relação às nossas centralidades e ao Quilamba em particular, tenho o mérito, tenho o condão de contribuir decisivamente na diminuição do déficit habitacional na cidade de Luanda. Isso aqui é inquestionável. Portanto, que viessem mais centralidades, umas com mais vivendas, como está o Zango 8.000, enfim, é um dos projetos de sucesso do Estado angolano nos últimos tempos. Agora, coloca-se para as famílias das centralidades o problema da necessidade da unidade. A sociologia costuma usar uma expressão, coesão social. O Quilamba promove coesão social entre as famílias e nas famílias entre si, a unidade,
ou as características do quilamba, da vida que os seus habitantes têm, colocam pressão social e aumentam a distância social. Há alguma tendência para a distância social? Na sociologia, a distância social é concebida como a proximidade ou o grau de intimidade e compreensão entre diferentes grupos sociais, baseando-se em variáveis como raça, classe e cultura, e outras também. No tempo da Covid-19, usava-se o conceito de distância social no sentido da distância física. Era necessário nos distanciarmos para evitar o contágio da doença. Mas hoje a distância social, e é um conceito muito antigo na sociologia, desde o século XIX, quando essa ciência surgiu, a distância social significa processos sociais que afastam as pessoas por razões diversas decorrentes dos próprios fenômenos sociais. Falei-vos um bocado do Porto, em Portugal, onde, por exemplo, constatei a extrema frieza dos portugueses. Os vizinhos podem ser do mesmo prédio e, em muitos casos, nem se conhecerem o nome. Ou, pelo menos, não se saudarem nos corredores. Ninguém lá quer saber da vida de ninguém, cada um por si, Deus para todos. E é muito característica das sociedades dos nossos tempos. E essa tendência já vem surgindo aqui. Queremos ter famílias só com 2 filhos, queremos ter também gatos, cães, pitbulls e não sei lá o que em casa. E às vezes o calor humano diminui, temos pouco tempo para ficar com a família, porque em muitos casos temos 2 ou 3 empregos para satisfazer as necessidades básicas, mas também alguma da nossa vaidade decorrente da sociedade de consumo. Nós queremos ter plasma de 80 polegadas na sala, mas queremos pôr também pelo menos um de 60 polegadas na marquise, para além daquelas famílias que têm ainda o capricho de colocar aparelhos de televisão nos quartos. Quarto é para dormir. Para o casal é para dormir, é para conversar, como dizia a minha mãe, diziam os mais velhos na minha terra, o macaco e la cufeto. Ou seja, os problemas do casal acabam em cima da cama, é lá onde se conversa e se discute aquilo que não correu bem. Sabem que os casais têm sempre problemas, né? Ou não? Desde o casamento até a morte é tudo um mar de rosa. Com esses homens desses dias muito complicados que são. Hein? Não é, mulheres? Mamães? Os homens são complicados, né? Mas as mulheres também não ficam atrás. Estamos iguais. Hein? Então, uma das características das sociedades contemporâneas, quando avançam para aquilo que chamamos de modernidade, as sociedades tidas como modernas, são aquelas marcadas por processos de crescimento urbano, por urbanização e modos de vida urbanístico, e depois também a industrialização, enfim, e depois hoje com a revolução operada no domínio das tecnologias de informação e comunicação, as chamadas TICs, temos desafios muito grandes colocados às famílias. Mas hoje temos que trabalhar muito para dar educação às crianças, para colocar nos colégios, alguns colégios caros às vezes, educar é caro. E as crianças de hoje já querem... Um miúdo de 4 anos já está a pedir tênis da Nike. Eu até nem sei se ainda é mesmo da Nike. Há cada marca hoje em dia. Jovem, qual é o tênis que está a bater agora? Diga. Nike. Nike ainda bate. Mas há outros por aí. Há outros por aí. Da fruta, da leite, carne. Isso tudo custa.
e sofremos essa pressão toda. As sociedades do passado, o sociólogo francês Émile Durkheim distingue os tipos de sociedade em sociedades de solidariedade mecânica e sociedades de solidariedade orgânica. Sociedades de solidariedade mecânica eram marcadamente sociedades com forte consciência coletiva, ou seja, os grupos sociais eram unidos por laços, relações primárias, como crescemos no nosso prenda, vizinho é irmão. Como crescemos naquele tempo ainda do nosso prenda, né? E principalmente aqueles que têm origem rural sabem bem do que estou a falar. O meu tio, que era o maior caçador da aldeia, quando abatesse uma pacaça, se fosse pequena, ele tinha de guardar e voltar à mata para no dia seguinte trazer mais uma, de modo que ele pudesse distribuir carne para todos os moradores da sua aldeia gratuitamente. Não vendia. As sociedades de solidariedade mecânica impera forte laço de afetividade. O slogan quase que um por todos e todos por um. As sociedades de solidariedade orgânica, para Émile Durkheim, são sociedades mais contratuais, como essas nossas de hoje. As relações são na base utilitarista, na base do interesse, na base de um contrato. Competimos no mercado de trabalho, competimos para uma vaga na universidade, e isso, às vezes, faz com que se criem relações de frieza. Cada um tem os seus próprios interesses, há um forte individualismo, e depois esse consumismo só aumenta nesse individualismo. Nós temos dificuldade hoje, às vezes, de ajudar as pessoas que estão em carência, em necessidade, porque só as necessidades da nossa casa já nos provocam uma pressão social. Queremos ter também sofá do Dubai ou da China, né? Não queremos mais sofá desses marceneiros daqui. Não é? É ou não é? Muita vaidade, né? Mas é do ser humano ser vaidoso. O ser humano é vaidoso. E essa distinção feita por Émile Durkheim, de sociedade de solidariedade orgânica e sociedade de solidariedade mecânica, há uma distinção de Ferdinand Tönnies, um sociólogo alemão, de Gemeinschaft e Gesellschaft, ou seja, comunidade versus sociedade. A comunidade são sociedades de solidariedade mecânica, muita unidade entre as pessoas, forte coesão social, grupos primários. Já a sociedade coincide com a solidariedade orgânica, que são sociedades de interesse, de contrato. As relações são por grupos secundários na base do objetivo, de interesse, daquilo que um outro sociólogo americano, George Homans, chama, por exemplo, a questão da troca social. Faço algo para receber algo em troca. Tenho de sentir que há uma recompensa. Então aí há aumento da distância social entre as pessoas, às vezes por causa da característica da própria sociedade. E há uma grande pressão social que a influência que o grupo ou a sociedade exercem sobre o indivíduo para que adote determinados comportamentos, crenças ou padrões. Padrões de beleza, termos determinado tipo de mobiliário, termos determinados tipos de viatura. Hoje a sociedade exerce pressão sobre nós. Vejam só que grande parte das pessoas que se casam na nossa sociedade casam quase sempre da mesma maneira, com vestido branco grande, com fato, gravata, tem que alugar um salão, tem que ter carros decorados. Vos garanto, minhas irmãs e meus irmãos, há pessoas que não têm condição financeira para fazer isso, mas fazem. Fazem com a contribuição da família, escolhendo padrinhos abastados, e depois de algum tempo no casamento, ou logo nas primeiras semanas, nem têm o que comer, mas dê um casamento da romba. Não façam isso, jovens da igreja. Casem à medida das vossas próprias possibilidades e das vossas famílias. Porque nós todos queremos imitar, queremos ter festas a mais, por causa da pressão da sociedade sobre nós. E o angolano cede facilmente às pressões.
Por exemplo, eu vejo algumas igrejas, em pleno calor de fevereiro ou março, não estou a falar daqui, aqui, a igreja Bispo Ralph Eduardo Dodge é uma igreja que os membros são essencialmente, salvo algumas exceções, daquilo que a sociologia chama de classe média. Mas há igrejas, você vê um pai a sair de não sei quantos quilômetros para chegar à igreja, com aquele sol todo, o calor de domingo, tem que pôr fato e gravata, porque na igreja tem que ir de fato e gravata. Epá, sinceramente. O meu bispo no Porto, o bispo Cifredo Teixeira, às vezes prega sem fato e gravata. Qual é o problema? Pastor Quilende veio de camisa, não sei se não está a profanar o tempo. Já pode, né? Agora já pode. Portanto, em Angola há uma pressão social muito grande para as pessoas terem determinados comportamentos, estilo de vida, em muitos casos que não está ao seu alcance. Depois as centralidades exercem uma pressão social adicional. Quem vive na centralidade, por exemplo, e trabalha no centro da cidade, faz longas horas no trânsito, sim ou não? O pastor até confidenciou-me que esse engarrafamento agora que está na Via Expressa, para sair do desvio do Zango para aqui, e hoje até preferi partir 16h30 de casa. Eu venho do Zango zero para evitar isso. E cheguei cedo, 17h12, já estava aqui ao lado da igreja. Na verdade, é porque as pessoas, por exemplo, fogem à via do Camama, segundo o pastor, e à via da Samba. Mesmo assim, é uma pressão adicional capaz de provocar stress, depressão, nervosismo. Mas a necessidade, por exemplo, de levar pão para casa, agora os homens aí compram pão, né? Não é? Na minha casa eu que compro pão. Se eu não comprar pão, não vai ter pão em casa. Vocês, as mulheres de agora, minha mãe mesmo assim ia mandar meu pai comprar pão. Mas eu compro pão. Portanto, são outros tempos, né? Mas não há problema, eu faço com muito prazer. Assim mesmo, quando eu sair daqui, vou passar na padaria para comprar pão. Diga. Eu posso chegar meia-noite, desde que eu chegue com pão. O importante é que eu chegue com pão. Não, e um casal amigo, olha, coincidentemente, o marido foi meu colega no mestrado, a esposa é a nossa presidente de Relações Pastor e Igreja. Avistaram-se com a minha esposa na Max e ela disse, Dulce, não compra já o pão? Disse, não, esse é trabalho do PP. E é mesmo. Quer fazer? São outros tempos. Portanto, nós temos hoje uma grande pressão para viver de acordo às redes sociais também. Não é? Mas essa pressão social toda a que somos submetidos, depois provocam momentos de estresse, de ansiedade, depressão. O trânsito faz muito mal. Muito mal. Eu sou dos que tenho a sorte de viver no Zango, trabalhar no Quilamba. O biscate que eu tenho é logo na entrada do Camama. E não quero mais nada do que isso. E também não sou obrigado a ir lá todos os dias. Mas agora, esse luxo não está ao alcance de todos. Alguns vão ter que ir mesmo na Baixa todos os dias. Vão ter que ir. Porque a maioria das instituições públicas e privadas estão lá. Estão lá. E todos os dias somos pressionados. O meu filho caçula tem 4 anos, vai fazer 5 agora em julho. Todos os dias que eu chego, ele vai controlar se o papá trouxe alguma coisa. Papá, trouxeste quê? Também faz com a mãe, né? Não só comigo. Então não temos hipótese. Temos que ir à Baixa todos os dias às 5 horas. Vamos ter que ir. Você tem filhos. Tem mulher. Quando tinha 18 anos, você estava sozinho. Fazias o que quisesses da tua vida. Hoje você já não tem essa possibilidade de decidir viver como se você fosse um indivíduo sozinho.
Agora, a internet, as redes sociais são uma grande ferramenta hoje para a aquisição do conhecimento, mas também exerce uma pressão adicional sobre as famílias. Nunca viram uma família a jantar? Mesmo assim, as pessoas ainda estão com os seus smartphones. Já viram ou não? Hoje, nas reuniões familiares, enquanto os mais velhos estão num sítio a discutir os problemas, os jovens às vezes estão num outro canto, cada um no seu telefone. E eu sou dos que pensam que, na maioria dos casos, os nossos jovens e os nossos mais velhos e as nossas crianças, que muito usam as redes sociais, ficam lá mais para coisas fúteis do que para coisas úteis. É uma poderosa droga dos nossos tempos, está a afetar na coesão, portanto, na unidade das famílias. Pais e mães, procurem, na medida do possível, terem alguma literacia informática, alguma literacia para lidar com isso. Só que também, uma vez eu dava uma palestra na Monte Sinai, no tempo do pastor Helder, e duas mamás da minha geração, aquelas mesmo do nosso tempo, das Helena Fies e outras, duas delas reclamaram que os filhos lhes bloquearam no Facebook para não controlar a vida deles. Filho bloqueou a mãe no Facebook. Agora, é preciso que as famílias promovam, estou aqui a avançar já algumas ideias de possibilidades de reforço da coesão social, estou quase no fim. É necessário que as famílias promovam uma comunicação aberta. Entre pai e mãe tem de haver comunicação. Entre pais e filhos tem de haver comunicação. Tem de haver alguns rituais diários na família. Que mal eu pergunte, as famílias do Quilamba ainda jantam juntos da mesa? Respondam com sinceridade. Ainda estão a jantar juntos? Porque almoço já é um sonho, né? Pelo menos no sábado e domingo almoçam juntos. A mesa do jantar é um dos maiores espaços de transmissão de valores na família. No passado, a minha mãe à mesa tinha uma tendência de ficar atenta a como é cada um de nós estava a comer, estava a se comportar. E falo mais da minha mãe porque o meu pai morreu cedo, eu estudava a primeira classe. A minha mãe, se te concentrasse um olhar na mesa, você já está a entrar em pânico e ficar preocupado, o que é que fez? Não vai te falar. Você mesmo reflete o que é que fizeste para corrigir a situação. A minha filha Rosa estuda a 6ª classe, tem 12 anos. Se eu na mesa concentrar um olhar a ela, a Rosa vai perguntar, papá, estás a me olhar assim por quê? A Rosa, quando tinha 8 anos, disse-me uma vez, papá, bater violência doméstica. Viu na televisão. Só que eu tive que lhe dizer que manda na minha casa não é a televisão, eu até falo lá, mas aqui vou te dar com chinelo. Tem de haver centros afetivos, visitas entre membros de distintas famílias. Os membros daqui da Ralph Dodge visitam-se. As famílias. A comissão de família promove visitas entre as famílias. Há famílias aqui amigas ou estão como os brancos na Europa. Quero ouvir. Se convidam, às vezes, uma sentada sábado. Mas um outro problema hoje também é as famílias promoverem saídas. Mesmo o pai que já tem 65, 70 anos, pode levar a mãe no Bela Shopping ver filme. O cinema não vai vos chotar, vai vos receber. Pai de 65 anos, 70, pode levar a mãe de 58, de 60 a ver filme no Bela Shopping.
Uma vez a Sociedade de Homens da Redentor, até fizemos isso 2 vezes na altura, levamos a Sociedade Nobel a lanchar. Tinha lá os papais já de 70, 60 fora aí. Nunca tinham. Eles pensavam que esses espaços é só para os brancos e os ricos. Sabem que culturalmente ainda temos esse problema. E aqui no Quilamba há espaços de lazer. O Quero tem cine. Tem ou não tem? Cinemax. Tem. Aquilo é mesmo para nós também, membros da igreja. O pastor Quilenda já deve ter deixado esse bom hábito. Quando esteve no Lubango, às vezes promovia essas coisas com os jovens. Levar os jovens no cinema. Porque às vezes também os jovens da igreja, os irmãos da igreja, pensam que é só Bíblia, oração, não. Para o reforço dos laços familiares, para reforçar a coesão na família, essas saídas são necessárias. Um pai fica mesmo 5 anos, 10, uma mãe fica. Nunca saiu com o marido ou com a mulher. Che! Só por causa da igreja. É mentira, a igreja não está a ensinar isso. Não está. Não está. De vez em quando, afastarem-se ainda mesmo do telemóvel. Epá, hoje vamos ter ainda um almoço em família, vai o tio fulano, a tia fulana. Todos põem ainda aí os telemóveis de lado. Para conversarem mesmo ainda assim, abrir o coração e tal, ouvirem-se uns aos outros. É importante. É importante. Fazer as refeições juntos. Hoje em dia, às vezes, uma criança come naquele canto, outra naquele, outra aí, cada um come a hora dele, cada um chega a hora que quiser. De fato, a pressão social hoje é grande e às vezes somos obrigados a isso. Mas há momentos que temos que promover no sábado, no domingo, o jantar, que todos já têm que estar em casa. Partilha das tarefas domésticas. Os pais têm que se envolver de alguma forma nas tarefas domésticas. Um pai, às vezes, quando realiza uma tarefa em casa, diz que eu estou a ajudar minha mulher. Mas está a ajudar como se a casa também tua. É mesmo teu trabalho. Você não está a ajudar nada, está só mesmo a fazer. Porque as mulheres até hoje também trabalham. Portanto, o modelo de família que ainda funcionou e ainda funciona é aquela em que há obediência dos filhos aos pais. A relação pais-filho é uma relação vertical. Aliás, Cristo apresentou o protótipo da sua relação com a igreja. Comparou com a família. Pai e filho não são amigos. Há uma certa amizade, mas estamos a confundir esse afeto com realmente amizade. Meus amigos são meus colegas de trabalho. Há pessoas que não têm muita diferença. Assim, Rosa, de 12 anos, vai ser minha amiga. Assim, para quê? Para nós ir passear junto, falar. Não, tem as saídas pai e filho, tem. Portanto, obediência dos pais aos filhos. Conheci uma jovem na Redentor, o pastor Quilende sabe quem é, se eu lhe falar, ele sabe. Que era amiga do pai dela. Minha amiga até hoje, ela. E era amiga do pai dele por quê? Porque o pai e ela frequentavam discotecas todos os fins de semana. Eram amigos para estabelecerem junto a estratégia de como se entregar a chave quando chegarem de madrugada para ludibriar a coitada da mãe. A amizade, às vezes, entre pai e filho é essa. Porque dizia que o modelo de família que funcionou e ainda funciona é aquela que é a obediência dos filhos aos pais. Grande consideração sentida para com a mãe. Mães, vocês, não é à toa que dia da mãe cuida mais que dia do pai. Embora aqui também os filhos costumam ser injustos. Nós pais hoje sofremos mesmo muito. Mas pronto, mãe é mãe, né? Não é isso? Sabe o que é isso que eu disse?
Amor de mãe não tem fronteiras. Grande consideração sentida para com a mãe, embora hoje, da minha análise que fiz e ouvindo vários casais, há muitos casos hoje que as mães estão mais estressadas que os pais. É por quê? As mulheres hoje estão a gritar mais que os homens nas famílias. Há dias na Daniel disseram-me porque a culpa é mesmo dos homens. Os homens que estão a vos estressar, é verdade. No passado bastava o pai estar a vir, os filhos, tipo o rato que viu o gato. Hoje o pai está a vir, às vezes tem mais medo da mãe. Dizem que os pais não estão a cumprir bem o seu papel. Grande consideração sentida para com a mãe, verdadeira autoridade do pai. Pai é autoridade no lar, e essa autoridade nós não inventamos, Deus mesmo é que nos deu. Forte investimento pessoal de ambos os pais em projeto educativo para com os seus filhos, e hoje são isso, em nome do qual sacrificam tempo, esforço e todo o dinheiro que não é absorvido pelas necessidades primárias. Tempo, esforço e todo o dinheiro que não é absorvido. Necessidades primárias, alimentação, habitação, vestuário, segurança. Depois disso, educação. Educação, educação, educação. Conheço um casal, investiu muito em terrenos e casas para os filhos, descurou o aspecto educativo. Os filhos, quando cresceram, venderam estas casas e ficaram alcoólatras. Cuidado com a educação. Portanto, famílias do Quilamba, apesar da vossa característica específica de estarem na centralidade, que é um privilégio em grande medida, têm os desafios do trânsito, do distanciamento inerente às características das sociedades modernas, mas têm outras vantagens que vocês podem potenciar. E não se esqueçam das 5 funções da família que vos deixei. Quais são? Biológica ou reprodutora, econômico-assistencial, socializadora ou educativa, afetiva e Marrezo. Terminei, pastor. Obrigado. Mais uma salva de palmas.